Ocorre hoje a coletiva de imprensa da comédia musical Assassinato para Dois. O espetáculo estreou em Chicago e surge no Brasil após 10 anos da sua estreia. Toda peça traz uma pista, junte as peças e tenha visto o código diz como montar sua vez. O momento, né, 2020, quando nós ficamos no escuro, né, não sei se você lembra, os primeiros meses foram aterradores, a gente não sabia o que fazer. E é muito engraçado, né? As coisas vêm devagar e quando você vê, você está envolto num movimento gigantesco e uma pandemia é muito mais séria do que você próprio pensava, né? Ou do que a imprensa pensava, né? Muito mais séria. E aí vira uma coisa que meu Deus, de repente se abre um buraco negro e o que vai acontecer da minha vida nos próximos anos, porque essa não é uma coisa que vai voltar semana que vem. Foi muito enlouquecedor mesmo e eu estava conversando isso até com a Ana agora. Eu estava conversando que deram alguns cliques na minha cabeça, né? Que eu acho que assim, a cabeça explodiu. Nunca ceder, nem entregar, nunca deixa alguém te acorrentar. O código diz que não, nem romance, nem paixão. Mantenha o juízo quando o paraíso chega no sorriso e no olhar que traz vacinação. Eu ressignifiquei tudo que eu penso sobre o meu trabalho. Eu não quero mais estar só em cena, eu quero estar ensinando, eu quero estar fomentando outras pessoas. Eu criei um espaço com a minha esposa por conta disso, para a gente dar aula, para receber outros professores, porque não dá, a gente tem que trabalhar para se ajudar. E a ideia é sempre espalhar a cultura da melhor forma. Durante quanto tempo você fica do início ao fim num determinado texto? Como que é o seu ritmo de trabalho? Você fica durante muito tempo analisando, trabalhando dentro daquele texto? Depende do projeto. Se é um material que vem para mim numa encomenda de um universo que eu não conheço muito bem, eu tenho que primeiro fazer uma grande pesquisa. Então eu levo uns 3 meses lendo a respeito. Te dar um exemplo bem concreto. Quando me chamaram para fazer o musical Nuvem de Lágrimas, que era com músicas do Chitãozinho Chororó e um texto original meu. E eu precisava conhecer aquele universo, porque eu conhecia Nuvem de Lágrimas e Fio de Cabelo. Então, eu fiz uma longa pesquisa para entender também o universo, não só as músicas, mas o ambiente que eles pertenciam, para eu poder propor uma história. Então, tem um tempo de pesquisa. Depois disso, eu considero que pelo menos uns 3 meses de criação. Então, em geral, uns 6 meses para escrever um texto. No caso do Assassinato para Dois, que foi uma versão, eu só tinha que traduzir, né? Então, mas é claro que eu passei um tempo ouvindo a música para entender o ritmo, né? Para entender o espírito da coisa, mas aí foi um trabalho de 1 mês. Eu acho que o artista tem uma sua insegurança. Eu acho que é muito comum um artista ser inseguro. A gente sempre em cena, não sei, sempre tá pensando, pô, o que será que o diretor tá pensando? Será que fulano, sabe? O que será que a plateia vai pensar? Cada plateia é uma, entendeu? Então, eu convivo com isso. É muito difícil eu acho, inclusive, que é importante, pelo menos pra mim, não me sentir confortável, sabe? Porque não repousar sobre terminei. Eu acho que a gente nunca termina um trabalho. A gente sempre vai melhorando. Quando chega perto do final da temporada, a gente ainda acha que pode melhorar mais. Fala assim, putz, a última semana eu encontrei personagem. Não tem isso. Mas eu acho que é mais esse lugar pra mim do que pensar que porque eu sou conhecido, porque ainda mais em teatro musical que a gente faz coisas muito diferentes. Ninguém nunca me viu fazendo esse tipo de peça, né? Então, eles não vão ver o Thiago que estão acostumados a, sei lá, que alguém viu no Charlie ou que viu, sei lá, em outra peça. Alguém pode apagar as luzes? Obrigada. Estamos aguardando Arthur Whitney, nosso mais ilustre patriarca do lugar. Nesta mansão soturna e sombria, escondidinhos no escuro a esperar.
Você acredita que o seu diferencial como profissional é acessar uma sensibilidade que outros profissionais não conseguem ou uma técnica que você adquiriu durante o tempo? Não, o meu diferencial como profissional é que eu sou eu. É esse, né? A gente tem profissionais extraordinários em todas as áreas, né? E nessa área também. Mas eu acho que a minha singularidade é a minha personalidade, é eu ser eu e o caminho que eu tracei até aqui. Eu, além de ser uma escritora, eu venho do teatro como atriz, eu tenho uma carreira também como musicista, como cantora, como compositora, e tudo isso vai somando, né? Muitas coisas que às vezes a gente acha que é um monte de coisa à toa. Por exemplo, por que eu fui estudar, sei lá, música erudita, né? Chega uma hora que esse monte de zeros aparentes, né? Eles acabam, aparece um na frente deles e é aí que eles potencializam, né? Então, a minha diferença é a minha trajetória, como é a diferença de todo mundo. Existe uma cobrança, mas eu sinto que é uma cobrança interna. Eu sou muito crítico, eu gosto de ver muita peça. Eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu não gosto, e eu acho que não necessariamente isso é bom, tá? Porque eu levo isso para minha criação de personagem. Então, às vezes eu tenho que me policiar para não me julgar tanto. Mas eu sou uma pessoa, eu me critico muito na criação e eu tento depois dessa criação, depois de entrar no lugar do ego, da crítica, tentar me despir dessa crítica e me jogar. E jogar principalmente com a plateia. Eu já fiz cena de plateia, por exemplo, no Rock Horror Show, tinha uma cena de plateia que eu não sabia, a cena não existia enquanto a gente não estreasse, porque eu dependia da plateia. E isso até me abriu muito o olho, né? Tipo, foi um clique, né? Fazer uma cena de plateia, porque você percebe que, na verdade, aqui também é a mesma coisa, né? Não é só porque a cena é oficialmente de plateia que eu dependo da plateia para ter resposta. Aqui eu também dependo da plateia, né? A gente consegue sentir o quanto que a plateia tá junto com a gente, né? E dá para controlar muito isso aqui. Então é um jogo que é um jogo, né? É um jogo que existe entre nós e a plateia. Eu preciso da plateia para poder completar a peça. Eu entrevistei recentemente a Mariana Elizabetsky, que eu amo, e ela falou que por ela já conhecer muitos espetáculos, ter essa questão técnica muito forte, às vezes como espectadora atrapalha dela ter uma experiência como os demais. Para você também? Depende do espetáculo. Eu tenho uma criança enorme que me habita. Então, eu assisto o espetáculo, essa criança toma conta de mim, e eu tô ali assim, eu sempre quero gostar, eu quero me divertir. Geralmente, da primeira vez que eu assisto, quem assiste é essa criança que fica, tem que ser... Quando eu começo a enxergar as engrenagens, é porque eu não estou me divertindo tanto assim. A não ser que assim, eu vá ver um espetáculo pela terceira vez, aí eu começo a enxergar as engrenagens. Mas em geral eu vou para achar bom, rir, chorar, falar, aplaudir. Eu fui ver Barnum na semana passada, que está em cartaz aqui em São Paulo. E uma criança, assim, baixou uma criança de 8 anos, eu gritava, aplaudia, olhava o palhaço, olhava o malabarista. E assim, me pergunta o que eu achei do roteiro, eu achei tudo bom. Eu tenho que, para eu enxergar realmente a engrenagem de tudo, eu vou ter que ver mais uma vez com um olhar da profissional, mas eu sempre deixo a criança vir na frente. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Felipe Luquezzi do Jornal Lo Brasília, e antes de tudo, merda pra vocês desde já. A minha pergunta é, montar uma comédia musical depois de momentos tão tristes por conta da pandemia acaba sendo um desafio maior para vocês convidar o público a se permitir rir e sorrir novamente? Posso começar falando por mim, eu acho que é um exercício, eu brinco com o Zé que eu acho que depois de tudo que a gente passou, a gente precisa de umas fisioterapias. Sabe quando você imobiliza um membro e depois para esse membro funcionar plenamente você precisa de uma fisioterapia? Eu acho que a gente precisa de uma fisioterapia da alegria também. A tua pergunta, o riso o riso é tão terapêutico, num certo sentido,
mesmo quando você vai olhar para algo que possa ser tratado de uma maneira séria, de uma maneira grave, de uma maneira, né, trágica por muitas vezes, e eu acho que fazer comédia nesse momento é um testamento de fé na humanidade. Gostaria de saber, esse espetáculo tem a pretensão de passar por outros estados, por Brasília? Como que vocês estão vislumbrando isso? O Assassinato para Dois é um espetáculo que ele é muito portátil, né? Porque são 2 pessoas, o cenário é super enxuto, né? Então existe esse desejo e está acontecendo já esse movimento para patrocínios, projetos de levar esse espetáculo para outras praças, inclusive Brasília, que é uma praça muito querida. E vou contar uma coisa para você. Tem outra coisa que vai chegar em Brasília no ano que vem, que é o meu espetáculo Vingança, que teve em cartaz aqui em São Paulo em 2013 e 2014, com grande sucesso, graças ao bom Deus, e que também está voltando ao cartaz e que ano que vem ele vai fazer turnê e vai para Brasília. Bom, assim como eu falei para os meninos, obrigado por ceder teu tempo de falar comigo. E segundo, obrigado por não desistir da arte, que eu sei o quanto foi difícil para todo mundo. Obrigado por não ter desistido. Nossa, Felipe, eu te agradeço pelas palavras, mas eu agradeço todos os dias por a arte não ter desistido de mim, porque ela é o meu grande motivo, meu grande sentido.